Pessoal, vamos. Na atividade de hoje, nós iremos trabalhar reta transversal que corta retas paralelas. E quando essa reta transversal, ela corta essas retas paralelas, ela divide em ângulos, divide em região interna e externa. E em cada ângulo desse tem uma relação com os demais e também tem uns nomes específicos, mas não vamos nos deter na atividade a classificar esses ângulos, mas a entender na prática como funciona, qual é a ideia. Olha só. Relação entre ângulos cortados por retas paralelas. Veja abaixo duas retas paralelas com uma terceira reta que as cruza. Temos aqui nossa reta paralela, outra reta paralela e essa terceira reta que cruza as retas que cruza, que é chamada de reta transversal. Olha só. Eu te convido a perceber isso. Olha, ele quer saber aqui o valor de x. Veja, x, se você transportasse esse ângulo aqui, ó, para cá, perceba que ele iria caber aqui certinho. Ele iria caber aqui certinho, porque nós estamos diante de ângulos que são iguais, é isso mesmo. Só para te deixar situado, são ângulos correspondentes. Por que correspondentes? Porque eles correspondem, eles estão do mesmo lado, certo? Eles são correspondentes. E eu já te digo, se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. E mais importante do que nomenclatura é você perceber, que aqui eu acho bem tranquilo, você perceber que se aqui é um ângulo de 34, esse também é um ângulo de 34, ó, ele conserva a mesma abertura. Então, o valor para x aqui é 34 graus. E, recapitulando, quando tivermos essas situações, ó, esse ângulo correspondente a esse, eles são iguais, certo? Pronto, vamos verificar aqui. Vamos ver aqui o passo a passo, ó. Note que os dois ângulos estão na mesma posição, mas em intersecções diferentes, porque esse está nesse plano e esse está nesse outro, né, junto dessa outra reta. Uma maneira de descrever os ângulos é dizer que eles são ângulos correspondentes, certo? E ângulos correspondentes são sempre iguais. Logo, o ângulo de x é um ângulo de 34 graus. Então, olhou, observou que ele é correspondente, então ele é um ângulo, sim, que tem a mesma medida. Vamos para a próxima. E agora? E essa? Veja, eu te convido a perceber uma coisa comigo. Você concorda comigo que se eu pegar esse ângulo aqui, ó, e colocá-lo aqui, ele encaixa certinho aqui? Ele encaixa certinho aqui. E perceba, uma vez colocado aqui, veja que os dois juntos vão formar o quê? Um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, eu quero saber o valor de x. Olha, entende? Se eu coloco esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida. Ó, esse aqui é correspondente a esse. Então, se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. E se aqui eu tenho um ângulo de 44 e eu quero saber quanto que é x, e eu percebo que aqui eles são suplementares, que juntando os dois dá 180 pelo desenho, eu consigo perceber isso. Logo, quanto que vai ser x? Ó, de um jeito bem prático, x vai ser igual a 180 menos 44, não é? O todo aqui, ó, é 180, beleza, mas eu já sei que aqui é 44. Então, esse outro aqui, ó, é quem? É 180 menos 44, não é isso? E fazendo essa conta, nós vamos ter quem aqui, ó. Vamos bem devagarzinho, para você entender direitinho esse assunto. Ó, quem fica assim, né? 10 menos 4, 6. 7 menos 4, 3. E aqui eu baixo 1. Então, se você efetuar essa subtração, você vai perceber que o valor de x é quanto? 136 graus. Vamos verificar, 136 graus. Ok, vamos ver o passo a passo? Vamos ver, olha o que ele diz. Olha, os ângulos rosas são adjacentes aos ângulos azuis, formando uma linha reta, por isso, sabemos que eles medem 180 menos 44, foi aquela ideia lá que eu te passei, tá certo? E os ângulos rosas, eles são iguais, aqui, tá? Porque eles são opostos, sim, ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, um dos ângulos rosas, correspondente ao ângulo verde, formam aqui ângulos internos.
Olha, você vai verificando. Observe que os ângulos azul e verde são suplementares. O ângulo azul e verde são suplementares, aquela ideia que eu te dei. Se você coloca ele aqui, você vê que dá 180, por isso que eles são suplementares. Então, se eles são suplementares, a gente usa o raciocínio que usamos. Então, vamos. Olha essa. E agora? Olha só. Eles não são correspondentes, porque não estão do mesmo lado. Mas eles são ângulos alternos. Um está de um lado, o outro está do outro lado. Você consegue perceber, presta atenção, se você vier com esse ângulo aqui, ó. Se você vier com esse ângulo aqui, ó, ele seria correspondente aqui, né, ó. Ele aqui com esse seria correspondente. E uma vez correspondente, então esse outro ângulo aqui embaixo, ó, também teria quanto? 80. Não é verdade? E perceba o seguinte, aqui está o vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, x, quanto é x aqui? 80. X é 80 também. E eu já te digo, ângulos alternos, como eles estão aqui, ó, eles têm a mesma medida. É isso mesmo. Mas aí você fica bem tranquilo, que você percebe. Se você transportar esse ângulo para cá, ó, ele fica oposto a esse, que também é 80 graus. Então, eu te convido a fazer essa atividade assim, não pensando em nomenclatura, mas identificando as relações. Olha esse. Perceba, eles são iguais? Não, eles não são iguais, a gente consegue perceber isso. Lá pela nomenclatura, nós dizemos que eles são ângulos internos, porque eles estão dentro dessa região interna, aqui entre uma reta e outra, e são ângulos colaterais. Por que ângulos colaterais? Vamos entender. Olha, mas sem se ater a nomenclatura. Veja, se você pegar esse x aqui, ó, percebe que esse aqui tem a mesma medida que ele, não é isso? São opostos pelo vértice, tem a mesma medida. E se você pegar aqui, transportar para cá, ó, percebe que também é a mesma coisa, esse ângulo aqui, ó, também é x, tem o mesmo valor de x, e você percebe que quando você faz isso, ó, que coloca ele aqui, nós temos aqui um ângulo todinho de 180 graus. Então, eles são ângulos colaterais. Ângulos colaterais é o seguinte, é que a soma dos dois dá 180. Se dá 180, mas nós já temos 124 desse aqui, não é isso? Nós já temos 124, então é só fazer a subtração. 180 menos 24, ok? De modo que fica 56. Logo, o valor de x é quanto? 56. Vamos verificar. Pronto, é isso mesmo. Então, olha, é essa a ideia. Mais do que se prender a nomes, eu quero que você perceba a lógica. Olha esse. Esses são ângulos alternos, sim, são ângulos alternos, porque um tá de um lado, o outro tá do outro, né? São ângulos alternos. E nesse caso aqui, consegue perceber que esse ângulo, ele tem a mesma medida desse? Ou ele vai ter a mesma medida, ou juntando os dois dá 180. Aqui a lógica é essa. Então, se você já percebeu que eles são alternos, nesse caso internos, eles têm a mesma medida. Então, aqui é 122 graus também para x. Verificou? Pronto. E olha esse. Pela figura mesmo, você consegue concluir, ó. Ele tem a mesma medida desse. Só por uma questão de nomenclatura, eu já te digo que eles são correspondentes. São correspondentes, têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, então o ângulo x é 50. 50. Vamos verificar. Foi isso mesmo. Então, vamos para a próxima. Pronto, vamos para a próxima. E olha esse aqui. Será que eles são iguais? Será que eles são iguais? Vamos perceber. Se você está entendendo a lógica, você já está visualizando que eles não são iguais. Se você já está visualizando que eles não são iguais, então é porque eles são colaterais. Ou seja, juntando os dois dá 180. É isso mesmo. Se você ainda não percebeu, olha, esse ângulo oposto a esse vértice, aqui nós também temos 106. É porque os ângulos correspondentes, os ângulos que são iguais, é mais fácil de perceber. Esse caso pode ser que seja um pouquinho mais difícil. Mas veja, esse ângulo aqui, ó, você consegue entender que ele é o mesmo desse. Tudo bem?
Então, aqui também é quanto? Aqui também é 106. Não é isso? Então, se aqui é 106, aqui também. E juntando com esse, nós vamos ter quanto aqui, ó? Pela figura você percebe direitinho, que é um ângulo de 180. Logo, esse ângulo azul com esse ângulo verde são ângulos colaterais. Ângulos que somando tem que dar 180. Se tem que dar 180, tudo bem, tem que dar 180. Mas eu já tenho quanto? Eu já tenho 106. Eu já tenho 106. Então, subtraindo, isso aqui nos dá quanto? Isso aqui vai nos dar, subtraindo, nós vamos ter... Opa, peraí, nada igual aqui. Nós vamos ter 74, não é isso? Subtraindo 180 menos 106, 74. Então, o valor de x aqui, ó, é 74. Certo? 74. Vamos verificar aqui, 74. E fazer a verificação. Pronto. É isso mesmo. Então, pessoal, vejam só. Se você fosse ter a nomenclatura, vai dar um nó na sua cabeça. Isso aí, eu acho que é bem verdade. Ah, porque são alternos, porque são colaterais, porque são internos, externos. Eu sei que dá nó. Então, o mais adequado, penso eu, você pode olhar a resolução, claro, cada resposta aqui, mas eu acho que o mais adequado é você perceber as situações. E eu já te digo, ou eles são iguais, se forem correspondentes, ou eles são suplementares, ou seja, juntando os dois dá 180. E aí você vai verificar isso na própria figura. Eu acho um assunto bem intuitivo, que você pode fazer sim, usando a sua lógica, a sua prática, tá certo? Sem se ater muito à nomenclatura. Tá legal?